Boa noite! Iniciando mais uma live aqui. Hoje live de sábado. Boa noite, quem tá aqui comigo? Sábado de noite. Gente, Fabrini, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Good night, Bayan, boa noite, boa noite. Bom, gente, iniciando atrasada aqui, I'm late. Eu tô atrasada aqui hoje. Olha só, bom, o nosso tema hoje, eu quero primeiro agradecer pela presença de vocês. O nosso tema hoje aqui é sobre os níveis, os 8 níveis de consciência, né? Como é que a gente faz? Alcina, coisa bem boa te ver por aqui. Os 8 níveis de consciência. Que na verdade, assim, a Kátia Leite! Daqui a pouco tem Practitioner presencial, Porto Alegre, novembro. Dia 6, inicia dia 6 o nosso curso presencial em novembro. Então, já vai te organizando aí pra gente estar junto no dia 6, a partir do dia 6 de novembro. Qual é o nosso tema hoje aqui? É um bate-papo, tá, gente? Por favor, hoje é sábado, descontração. Nada de conversa tão pesada assim. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai falar sobre níveis de consciência, tá? Níveis de consciência. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo meu, vou começar iniciando aqui com um exemplo que vai conectar com aquilo que vocês, com a vida de vocês. Que é o seguinte, quando eu comecei a minha jornada na programação neurolinguística, olha só, quando a moça que me vendeu o curso de PNL lá na época, ela me disse o seguinte, Milene, o curso de PNL pra ti vai ser maravilhoso, vai ser incrível, vai aprender muito, tu vai mudar várias coisas na tua vida. Ótimo, né? Aí o que aconteceu? Eu disse, gente, o que eu vou estabelecer de objetivo pra mudar, pra resolver nesse practitioner aqui? Lu, seja bem-vinda. A Lu vai estar com a gente no Practitioner. Aí eu resolvi o seguinte, eu vou eu vou parar de procrastinar a arrumação das minhas gavetas, eu vou parar de procrastinar as coisas na minha vida, eu vou parar de procrastinar algumas coisas. Gente, eu mal tinha noção de onde eu estava me metendo, literalmente. Porque eu cheguei, sabe, com aquela coisa assim do tipo, tá, vamos lá, vamos ver se isso aqui vai rolar. E aquela coisa de não botar muita fé. E aí eu comecei a me dar conta que todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida eram de responsabilidade minha. E eu estava vivendo uma tendência de colocar a culpa nos outros, de culpar os outros pelos problemas e pelas situações que eu estava vivendo na minha vida. E aquilo estava me gerando muita ansiedade. Muita ansiedade. Porque não... Óbvio. O que acontece, né? Quando a gente começa a botar a culpa nos outros, porque a minha vida tá desse jeito, porque olha aqui, mas tá vendo? É o fulano, olha só, o jeito que ele faz, o jeito que ele age, a forma como ele lida com a vida. Olha os meus negócios, tá assim, claro, porque é o governo, porque é isso, porque é aquilo, os negócios não vão bem, porque os clientes, porque os vendedores, porque qualquer coisa assim. A minha vida não tá legal, eu não consigo fazer atividade física porque eu não tenho tempo. Os outros exigem de mim, o mundo exige de mim, então a gente vai arranjando cada vez mais desculpas e sempre desculpas para justificar a porcaria que a gente está vivendo muitas vezes, a vida que a gente está vivendo. E a gente precisa entender que ou a gente faz esse processo de transformação ou a gente vai continuar vivendo esse tipo de situação. Não existe milagre, não existe como a gente fazer uma mudança sem a gente participar desse processo intenso de mudança. E eu quero chamar esse primeiro nível de incompetência inconsciente. A gente muitas vezes, quando a gente está enfrentando dificuldades, a gente não sabe que a gente não sabe um monte de coisa. Eu tava agora, postei nos stories, né? Eu tava agora conversando com uma amiga minha, a Eveline, e nós conversávamos muito. Inclusive, olha só, gente, o insight ali na conversa que a gente teve. Ela também
porque não agimos na direção daquilo que a gente quer. E quando a gente, assim, aquelas conversinhas do tipo, ai meu Deus, eu não aguento mais esse tipo de conversa, não dá pra, conversinhas do tipo mimimi. E a gente tava falando sobre, inclusive, rodas de mulheres, né? Nós estávamos numa mesa e... ai, Fabrini, que legal, obrigada! Nós estávamos numa mesa e na mesa de trás tinham duas mulheres. E beleza, chegamos nós duas, na mesa de trás, muitas mulheres. Ai, tá aí, ela acabou de entrar, a Eveline. Ô, minha amiga querida, tá aí ela, eu tava com ela conversando agora. E a gente falava justamente... a gente teve os insights ali, porque ela trabalha com mulheres, é muito legal o trabalho dela. E aí, a gente tava pensando o seguinte, olha só... as mulheres geralmente, quando se reúnem, infelizmente, elas têm uma tendência muito grande de falar a respeito de homens, de relacionamentos. E elas reclamam que o homem isso, que o homem aquilo, que o homem não faz aquilo que pede, que o homem trai, que o homem não dá bola, que o homem... Olha, João, eu estudei sim física quântica e a física quântica está completamente relacionada com programação neurolinguística. Totalmente. E é muito, muito, muito legal. Eu estudo tudo. Eu estudo tudo. Eu estudo terapias das mais holísticas que você pode imaginar. Eu estudo barras de Axis, que é fantástica. Eu estudo constelação familiar. Eu estudo comunicação não violenta. E, obviamente, a boa e velha programação neurolinguística, que é a base de todas essas grandes estudos, porque a PNL, gente, começou lá nos anos 70, no início dos anos 70, em que o John Grinder e o Richard Bandler, eles começaram a perceber, estudar grandes terapeutas de sucesso. E isso fez com que, obviamente, eles começaram a modelar, né, modelar essas pessoas e acabou, assim, levando a terapia, a constelação familiar realmente para um outro nível. Então é muito legal, é muito legal. Eu amo estudar esse tipo, todas essas terapias, porque elas... Fiz uma vez barras de Axis, é muito legal, muito. Eu agora, a gente vai ter um curso de barras de Axis no dia 14 de novembro, eu serei a facilitadora, e a gente vai fazer na Serra, não sei se em Bento, no Spa do Vinho ou em Gramado, porque pra gente ter uma experiência surreal. Vambora pra Serra. Fabrini... essa live não vai ficar gravada aqui, mas eu vou disponibilizá-la depois lá no meu canal do Telegram. E aí eu vou subir a live lá pro canal do Telegram. Então o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, primeiro, que é o primeiro nível, assim, da competência inconsciente. A gente não sabe que não sabe. Existem muitas pessoas e a maior população, a grande maioria da população, ela vive nesse nível. Elas não sabem que elas não sabem, tá? E isso aconteceu comigo. E é muito dolorido viver nesse lugar. É muito dolorido viver nesse lugar. Por quê? Porque a gente tá batendo cabeça, a gente tá culpando o mundo, a gente tá culpando os outros por coisas que a gente não tem consciência. E isso é muito ruim. Isso é muito frustrante, desgastante, porque a gente não consegue encontrar solução para os nossos problemas, justamente porque a gente não sabe o caminho. A gente não sabe o caminho, e a gente não sabe nem que tem. Quer ver uma coisa? Depois da pandemia, gente, o Brasil entrou num processo de... O Brasil hoje ocupa o primeiro lugar no ranking do país mais ansioso do mundo. Pensa o seguinte, gente, nós lideramos o primeiro lugar de pessoas mais ansiosas do Brasil. Isso é muito trágico. A gente tá liderando também, a gente fica em segundo lugar em país de nível de depressão. E depois da pandemia, isso vem aumentando cada vez mais. Síndrome de pânico, que é a ansiedade num nível acelerado, num nível acentuado, é muito ruim, é muito desgastante, é muito estressante viver dessa forma. E nós, infelizmente, estamos liderando as pesquisas do ponto de vista de ansiedade, em primeiro lugar, e depressão em segundo. E a gente precisa urgente colocar luz sobre isso.
A gente precisa urgente buscar ferramentas, buscar consciência. E existem, felizmente, aí os cursos de desenvolvimento humano que promovem essa consciência para as pessoas. Porque a grande maioria não sabe onde está. E isso é muito ruim. É muito... realmente acaba sendo muito limitante. Né, viver dessa forma, muito angustiante. Não precisa ser assim. A gente tem recurso, a gente tem ferramenta, e eu vou dizer um pressuposto aqui da programação neurolinguística. Nós temos todos os recursos que nós precisamos para gerar qualquer mudança na nossa vida. Qualquer coisa que a gente deseja mudar, a gente tem recurso, a gente pode ir atrás. Então, isso é a primeira coisa que os pressupostos da PNL já nos trazem, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente não tem consciência, a gente vive, muitas vezes, uma incompetência inconsciente. Esse é um... Meu Deus, minha bateria aqui tá dando sinal. Eu acho... Peraí que eu vou ajeitar aqui. Ah, tem que carregar o celular, né, gente? Senão não dá, senão não rola. E então a gente precisa ter cada vez mais esse nível de consciência em relação a essas coisas. O segundo ponto, que é a incompetência consciente. O que é incompetência consciente? É quando eu já começo a ter uma certa consciência de coisas que eu não sei. Eu já sei que eu sei que eu não sei. Olha, presta atenção. Eu sei que eu não sei. Antes, o primeiro nível é eu não sei que eu não sei. Ou seja, eu tô vivendo, eu tô batendo cabeça aqui, eu tô tendo problemas, eu tô tendo desafios, eu tenho problema na minha vida pessoal, eu tenho problema na minha vida financeira, eu tenho problema na minha vida amorosa, eu não consigo fazer amigos, as pessoas não me entendem. Eu converso com as pessoas, mas as pessoas não conseguem me entender. No meu trabalho, eu falo com as pessoas, mas as pessoas não conseguem se conectar comigo. Eu não consigo me conectar, as pessoas são difíceis. No meu relacionamento, ninguém me entende. Na minha família, ninguém me entende. Ou seja, é um monte de rolo que a gente vive e que a gente não sabe que existe, que a gente está vivendo problema em relação a isso. Segundo nível, eu começo a perceber que eu preciso provocar mudanças na minha vida. Eu começo a perceber que eu preciso provocar mudanças. Mas eu ainda não sei como. A gente não sabe como. A gente começa a detectar que tem problemas em algumas áreas. A gente começa a detectar que tem problemas na área financeira. A gente começa a perceber que tem problemas no meu relacionamento. A gente começa a perceber que tem situações na nossa vida que precisam ser mudadas. Urgente, porque estão nos causando dor. E quanto mais tarde você deixar para olhar para isso, pior vai ser. Mais cara essa fatura vai ser. Eu sempre digo o seguinte: paga o preço logo em seguida, logo de cara. Porque quanto mais para frente a gente deixar, maior essa conta será. Mais cara essa conta será. Gente, fala pra mim aqui. Quais são as dores que vocês já viveram? Escreve pra mim aqui. Quais dores que vocês já viveram? Eu vivi muita dor assim, ó, de relacionamento, achando que a culpa era do outro, eu não tinha nada pra mudar. E eu digo assim, ó, se você não tá feliz com alguma coisa, muda. Não tá feliz com o teu corpo, muda. Não tá feliz com as tuas finanças, muda. Acha um jeito. Encontra um caminho. Desenvolve essa competência, não fica no nível da incompetência inconsciente. Acha uma forma, encontra um jeito. A dor da perda. Perda do que, Esther? Perda do quê? O que você perdeu que causou dor? Tanta dor. Porque a gente pode perder um relacionamento, a perda de um relacionamento, perda de dinheiro. Já perdi dinheiro em investimentos que eu fiz errado. Já fui vítima de golpe, eu já fui. E aquilo gerou muita dor, muita dor mesmo. Porque afinal de contas é o nosso dinheiro que está sendo lá aplicado. Relacionamentos e profissionais. Lidar com pessoas é muito complicado. O Chuchu tá dizendo, ai Chuchu, coisa boa tu tá aqui. E sabe por que é complicado? Porque muitas vezes a gente não se coloca numa posição
de estar flexível. A gente tem os nossos padrões, as nossas crenças formatadas, organizadas, pensadas, mas a gente não consegue ser flexível muitas vezes para ampliar esse nível de capacidade, de flexibilidade para o que vem. A gente acha assim, não, mas é assim que eu penso, é assim que é para ser e é assim que eu gostaria que fosse. Então, se não for do meu jeito, não tá legal. Então, se não for do jeito que eu pré-estabeleci, que eu considerei, que eu criei as minhas expectativas em relação a alguma coisa, aquilo ali para mim não vai servir. Cuidado com isso. A gente não pode ser vítima da nossa própria expectativa. Lidar, quanto mais... é claro que a gente sabe que o que existe, na verdade, são pessoas diferentes do nosso modelo mental. Se eu penso, por exemplo, que comer melancia e tomar leite é muito prejudicial para a saúde, estou dando um exemplo bem esdrúxulo aqui. Se eu acredito que isso é muito prejudicial e eu vejo alguém comendo e fazendo isso, comendo melancia e tomando leite, eu não vou me conectar com essa pessoa porque eu vou julgá-la como errada, eu vou julgá-la como inadequada e isso vai prejudicar porque eu vou estar perdendo uma oportunidade de me conectar com essa pessoa. E daqui a pouco desenvolver um relacionamento legal, que poderia ser legal. E por que eu não posso observar a opinião dela? Ou o que acontece na vida dela? Opa, só um pouquinho. Ela tá fazendo algo que vai contra as minhas crenças e os meus valores. Por que eu não posso observar um pouco quais as consequências que ela vai ter na vida dela? E aí eu validar se aquilo faz sentido pra mim ou não. Eu não preciso ficar determinando pro mundo o que é certo, o que é errado. Isso é prepotência. Isso é prepotência. Eu ficar dizendo, pautando o mundo de acordo com as minhas regras, estarei sendo prepotente. E as pessoas, muitas vezes, quando elas entendem que a gente está lidando com pessoas difíceis, eu estou lidando com pessoas complicadas, eu estou lidando com pessoas inflexíveis, na verdade, é a minha inflexibilidade que está sendo revelada ali. Porque os outros têm o direito de ser como são. Cabe a mim buscar flexibilidade. E eu digo para você, por experiência própria, quanto mais flexível eu sou na minha vida, mais amigos eu tenho. Mais eu me relaciono com as pessoas. Mais eu consigo ouvir as pessoas. Mais eu consigo ajudar as pessoas. Porque eu não julgo mais. Porque eu não tenho mais o direito. Eu não me dou o direito mais de julgar as pessoas. É muito interessante que nos atendimentos individuais, muita gente chega pra mim e fala: Silvana, eu tô com muita saudade de ti e a gente vai se encontrar em novembro porque eu vou fazer um curso de barras de axis um curso de barras de axis presencial na Serra. Ou vai ser em Gramado ou vai ser em Bento, a gente ainda tá vendo o lugar, mas a gente vai se ver, As pessoas chegam pra mim no consultório e dizem assim: Milene, tu vai te apavorar com o meu caso. E aí tem de tudo, desde traição, de mulheres casadas que vivem um relacionamento bacana, mas que sentem atração por outros homens, mas que desejam sair daquele relacionamento, ou que desejam várias outras coisas que a gente pode... Olha aqui, quem tá aqui é Ju! Várias outras questões, né, de desejo por outra pessoa, de desejo de se separar, desejo de viver uma nova vida, desejo de mudar de trabalho, porque aquele trabalho que elas fazem não faz mais nenhum sentido. Mas elas estudaram tanto para aquilo. Assim como em relacionamento, né, aquela crença assim: uau, e se eu deixar agora o meu marido, o que minha família vai dizer? Nossa senhora, mas como assim? Você vai se separar? Vocês têm anos de casado, vocês têm uma família linda e a mulher tá vivendo uma infelicidade gigantesca. Gigantesca, que só ela sabe a dor que é. E mesmo assim ela tá lá. E então, assim, depois, quando a gente vai para um outro nível, que seria um terceiro nível de competência ou de consciência,
que é o da competência consciente. Eu agora já sei que eu sei alguma coisa, mas mesmo assim, Paula, seja bem-vinda, mas mesmo assim, eu estou ali. Eu consigo agora, eu começo a tomar consciência. Sabe o que acontece? Eu tava falando, inclusive, com o Renato hoje, em relacionamento, né? Sabe aquela coisa que a gente tá se relacionando com alguém e a pessoa daqui a pouco não te responde mais, te deixa no vácuo, e a gente começa a sentir falta daquilo, a saudade começa daqui a pouco, ai meu Deus, mas por que essa pessoa não tá me respondendo? O que tá acontecendo? E a gente começa o quê? Entra em redes sociais, começa a stalkear a pessoa. Quanto mais a gente stalkeia, mais a gente quer saber, porque aquilo começa a gerar um vício. No nosso cérebro, o que acontece? Quanto menos eu tenho daquela pessoa, mais eu desejo. Porque é um movimento natural do ser humano. Quanto menos eu tenho algo, mais eu desejo aquele algo. Quando eu tenho a posse, isso a gente vê muitas vezes quando a gente deseja alguma coisa. Desejo muito ter alguma coisa, desejo muito ter um carro. E aí a pessoa vai lá, adquire o carro, ela compra o carro, ela tem o carro dela, e aí aquele carro perdeu o sentido. Porque a partir do momento que a gente adquire essa conquista, que isso já faz parte da minha vida agora, isso deixa de ter o impacto do desejo que eu antes tinha, porque antes não existia para mim. Então, quando não existe para mim, eu quero. A partir do momento que passa a ser parte da minha vida, já perco o interesse. Isso é natural, é do ser humano que nos movimenta para ter o desejo. Eu quero que não entenda isso como negativo. Isso é positivo, porque é isso que faz com que a gente amplie a nossa vontade de desejo e de crescer. Que bom que isso existe. Se eu quero ter um curso de programação neurolinguística presencial, eu quero ter um online, eu quero alcançar mais pessoas, eu quero impactar mais pessoas, eu quero levar a minha palavra de contribuição, de força, de motivação, de ajuda, de auxílio, de fazer com que as pessoas saiam desses processos de ansiedade, de depressão e alcancem uma vida muito mais próspera, muito mais feliz, muito mais alegre, levando para elas o entendimento de que a alegria é o estado emocional que mais traz prosperidade. O dinheiro persegue a alegria. O dinheiro sempre vai atrás de quem observa as pessoas que são prósperas. As pessoas que são prósperas, elas geralmente são alegres, elas têm bom humor. Eu faço uma aposta contigo aqui. Tem 23 pessoas agora aqui na live. Se eu estiver dizendo uma besteira amanhã, tu faz essa varredura de pessoas prósperas se elas não vivem um estado de bom humor. E aí me manda no direct aqui. Faço uma aposta contigo, porque é assim que realmente funciona. Por quê? Pelo nível de vibração. A alegria vibra em 400 Hz, mais ou menos. Que é mais ou menos próxima da alegria, da energia do dinheiro. E aí? Não sei o que estou dizendo isso. Isso não foi eu que inventei. Então, o medo, por exemplo, é frequência. O medo, por exemplo, a raiva, a angústia, a vergonha, a culpa. Culpa e vergonha são as energias mais baixas que pode existir naquela tabela de Hawkins. Então assim, gente, pelo amor de Deus, a gente comete erros na vida? Claro que a gente comete erros. Quem tá imune a errar aqui? Quem tá imune? Ninguém. É claro que a gente vai cometer erros sempre. Chegou o Alexandre aí, meu ex-colega de gráfica. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui que eu tinha passado. O João, meu maior problema é comunicação. Admito que sou muito arrogante e não entendo as pessoas. Às vezes acho que sou frio. Ô, João, vamos conversar em box. Pessoas que eu amava. Vamos conversar em box, porque assim, comunicação, a gente não é ensinado a comunicar. Nós não somos, quando lá na... Ó, Valmir aí, seja bem-vindo. Lá na nossa infância, a gente fica aprendendo um monte de coisa de português, matemática, ciências, história, geografia. É claro que isso tudo é importante. Eu sou muito grata pelas escolas que eu passei. Graças a Deus, meu pai e minha mãe conseguiram proporcionar para mim escolas maravilhosas e que me fizeram despertar para o conhecimento. Eu sou uma super curiosa pelo conhecimento, hoje pelo desenvolvimento humano. Realmente
uma buscadora voraz por conhecimento. E agora, nós não somos, infelizmente, o sistema educacional vigente, eu espero que, inclusive, esse momento todo de pandemia que a gente está vivendo nos sirva para que a gente olhe um pouco para esse modelo falido de comunicação, de educação, e que insira até mesmo a comunicação. Porque onde é que ensina as pessoas, as crianças, a lidarem com frustração, com angústia, com ansiedade? A gente tá percebendo, olha o que aconteceu, nós fomos privados, as crianças foram privadas da sala de aula, e tem muitas crianças, eu tô atendendo muitos adolescentes em processos de depressão. Em processos de depressão, gente. Por quê? Porque não sabem como lidar com essa situação. Os pais não sabem, aliás, os pais não estão sabendo, alguns, nem para eles mesmos, e ainda tem que ajudar os filhos. E os filhos também estão vivendo um processo de alienação social completamente grande. E isso, sem dúvida, traz prejuízo, gente. Então, é cada vez mais um despertar de consciência aqui, sabe? Para que a gente olhe para dentro, para que a gente olhe para dentro da gente, para que a gente se conecte com o que a gente quer, com o que a gente deseja, com o que faz sentido para ti. Sabe? Saindo desse processo de vitimização. Fiquei muito interessada sobre a frequência de quem tem bipolaridade. Eu não sei se foi da questão da bipolaridade ou da questão de energia masculina e energia feminina. Mas eu vou fazer o seguinte. Como é que é o teu nome aqui? Thomasen, enfim, na questão de pessoas bipolares, é uma outra área, eu não vou entrar nisso aqui porque é bem profundo e é complexo, e dizendo uma live aberta também pode haver dupla interpretação aqui, mas a gente pode conversar sobre isso em box. Olha o Fernando aqui, ó. Milene, mas esse movimento de perder o interesse não parece um pouco infantil quando em equilíbrio não passa a valorizar o que conquista? Sim, tem dois lados isso. É valorizar aquilo que conquistou, mas quando isso é inerente de todo ser humano, querendo ou não. Eu lembro muito bem quando eu consegui adquirir a minha BMW X1, que era o meu sonho. Eu queria muito a BMW X1 branca e eu consegui conquistar e comprei o carro. O que acontece? Eu continuei sendo muito grata por aquela minha conquista. Porém, eu me dei conta assim, tá, e agora? Qual é o próximo passo? O que eu quero depois disso? Porque dependendo do tipo de pessoa, quando a gente quer crescer na vida, e o crescimento também passa por assim, não dá, gente, eu acho assim, ó, não adianta a gente só querer evoluir espiritualmente. A evolução financeira, a prosperidade, é uma coisa que a gente precisa legitimar. De aceitar que eu quero crescer e que eu quero mais. Não é só evoluir como ser humano, porque a evolução como ser humano passa pelo processo de crescimento profissional e prosperidade financeira. Não sei se você está conseguindo entender, mas para que eu tenha dinheiro, ou para que eu seja rica, ou para que eu seja próspera, já falei isso aqui em outras lives, eu preciso me transformar numa pessoa melhor, porque senão a conta não vai fechar. Eu não vou conseguir ganhar dinheiro e lidar bem com o dinheiro se eu não for uma pessoa melhor e me livrar de crenças limitantes sobre o dinheiro. Então, o que acontece? É por isso que quando a gente adquire, conquista algo, a gente quer mais. É como um curso, por exemplo. Ok, eu me formei. Tá, agora eu quero continuar estudando, eu vou para uma pós-graduação. Poxa, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu vou buscar um curso de PNL. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu vou agora, de repente, fazer alguma outra coisa que vai me acrescentar na vida. Porque a vida é constante aprendizado. E é constante conquistas. A vida é constante, é uma conquista constante. Quando eu me formei em programação neurolinguística no Brasil, fiz todas as formações, vários cursos em Porto Alegre, eu disse, gente, eu não quero parar por aqui. Eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Portugal, fui para a Europa, fiquei lá, investi 30 dias fazendo o curso, ou seja, poderia estar suficiente para mim, mas eu queria mais, eu queria me qualificar cada vez mais. Então,
eu acho que, na minha opinião, é o equilíbrio disso. É entender que é agradecer pela minha caminhada, tá bem o que eu conquistei até aqui, mas ainda assim eu posso querer mais. Ah, Pris, aqui. Olha quem tá aqui, chegou a Luíse. Ai, coisa boa, gente. Uma galera aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte. Amanhã tem mais live. Amanhã, por favor, venham comigo na live. Eu vou subir essa live lá pro Telegram. Eu não vou deixar disponível aqui, eu não tenho deixado disponível no Instagram. Gente, olha só. Amanhã eu vou falar sobre 3 energias arquetípicas que curam as nossas dores emocionais. Por favor, estejam aqui. Venham comigo. São 3 energias arquetípicas baseado no estudo do Stephen Gilligan, que é um americano incrível, do qual eu tive muita sorte, gratidão em fazer parte do treinamento dele. Eu vou subir lá nos stories agora o link do Telegram. É só arrastar para cima a tela e tá lá. Eu já vou colocar lá em seguidinha. Tem muito conteúdo, todas as lives, essa série de 15 dias de lives estão lá. Gente, cada vez mais. Agora tá na reta final das lives. Termina na quarta-feira, vai ser foda a live da quarta. Como mudar uma crença. Eu vou ensinar como mudar essa crença. Eu ensino isso no curso de PNL, no Master, eu vou ensinar na live, tá? Do dia 30. E se a gente chegar a 50 pessoas na live de quarta-feira, eu vou sortear um livro ao vivo aqui para quem tiver na live, tá? Então, amanhã, as 3 energias arquetípicas, eu tô trabalhando fortemente na questão da autoconfiança, como aumentar a nossa autoconfiança para destravar um monte de coisa e fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então vem comigo, amanhã às 9 horas, 3 energias arquetípicas. Em seguida, eu já coloco o link do Telegram lá para acessar todas as lives anteriores, tá bom? Um super beijo, uma ótima noite e até amanhã. Eu espero todos vocês aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão do fundo do meu coração por vocês estarem aqui comigo hoje. Beijo!